Abram suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 11, é o texto nosso dessa noite. Eclesiastes, capítulo 11. Diz assim: Envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor que espera condições de tempo perfeita nunca semeia. Se ele ficar observando cada nuvem, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. A luz é doce como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Amém. Vamos orar? Pai, a tua palavra nos afirma que onde o Senhor se faz presente e o teu povo reunido aqui é garantia de que o Senhor está presente, há plenitude de alegria. Nós queremos que o Senhor alegre os nossos corações nesta noite com a tua palavra, com a tua voz. Portanto, anula cada um de nós, de nossas experiências neste momento e encha-nos com a tua presença. Alegre nossos corações, ilumine nossas mentes, para que nós possamos ser alimentados somente pelo Senhor e pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Lança o teu pão sobre as águas é o tema da mensagem nessa noite. Quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, e Salomão ele vai fazendo uma análise da vida muito profunda, desde o capítulo 1, e aí quando ele chega no final do livro, ele está dizendo ele está fazendo a seguinte afirmação: a vida, ela não tem sentido nenhum. Ou seja, numa outra tradução ele diz assim: tudo é vaidade. Tudo é efêmero, tudo passa muito rápido, tudo. Mas aí, quando ele chega no capítulo 11 e 12 de Eclesiastes, ele volta-se para Deus. E aí, ele então usa toda a sabedoria que Deus deu a ele, e ele é instrumento de Deus para fazer algumas afirmações sobre o que é preciso fazer para a gente viver bem. E é isso que eu quero falar nessa noite. Ele faz aqui 4 afirmações. A primeira delas: para a vida valer a pena, você tem que viver com propósito. O rei Salomão está falando do quê quando ele fala que você deve colocar os seus grãos sobre a água? Salomão, ele foi o homem mais rico que já existiu. Diz lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 10, assim, ó: o rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os navios de Irão. Uma vez a cada 3 anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Quando ele fala, em uma tradução anterior que nós líamos, está escrito: lance o teu pão sobre as águas. E nesta, lance os grãos que você possui sobre as águas. Ele está falando sobre comércio marítimo. Ele está falando sobre colocar dentro de um navio riquezas para levarem a outros países, negociarem e voltar carregado de ouro, carregado de prata, carregado de riquezas também. Salomão,
ele era expert nessa arte. Mas se hoje o mar é perigoso, imagine naquela época. Então, colocar riquezas em um navio era arriscar-se. Por isso que Salomão está falando: arrisque-se, porque você vai ter frutos disso daí. Ele está mostrando-nos que é preciso ter propósito na vida. Você deve esperar em Deus, mas você tem que ter propósito. É preciso tomar uma atitude. O rei Salomão exorta-nos a fazer isso com firmeza. Ou seja, vocês, eu, o que é que nós estamos semeando hoje? O que é que nós estamos preparando para amanhã? Porque senão, se não tivermos essa expectativa, não vai florescer nada em nossa vida. Não fique parado. Glorifique a Deus com o que você tem, com o que você sabe, com o que você adquiriu até hoje. Deus nunca vai pedir para mim e para vocês, gente, o que a gente não tem, o que nós não podemos fazer, o que as nossas forças não atingem. Esse pão é a oportunidade que não deve ser desperdiçada. Quando a gente é mais jovem, a gente às vezes não tem essa perspectiva, essa visão que o tempo passa tão rápido, mas eu posso assegurar a vocês que o tempo passa. As Escrituras mencionam algumas oportunidades que não podem ser perdidas nem na tua vida e nem na minha. Uma delas, fazer o bem ao próximo. Toda vez que você puder, faça o bem ao próximo. Outra, amar o próximo. Ame de fato, de verdade, quando você tem a oportunidade de fazer isso. Tiago vai mais fundo, Tiago vai dizer assim, ó, quando está nas suas mãos fazer o bem ao próximo e você não faz, isso é pecado. Nunca envie alguém de volta para sua casa sem ter lhe ajudado, se você poderia ter ajudado. Ô, gente, a gente só tem essa oportunidade na vida de fazer essas coisas. Quando Deus fizer novos céus, nova terra, e Ele então iniciar uma nova etapa, nós não teremos mais oportunidade de fazer essas coisas. É agora. Outra oportunidade, siga Jesus e seja um discípulo, uma discípula fiel a Jesus. Não perca oportunidades de pregar o evangelho nos teus relacionamentos, como conduta, com uma postura que faça o nome de Deus brilhar. Mas viver com propósito implica em tomar uma atitude evitando a passividade. Tem gente que está, não sei, esperando a vida passar. Não pode ser assim. Nós temos que ter propósito na vida. Em segundo lugar, Salomão vai nos entusiasmar a viver com dinamismo. A vida não é previsível. Ele está dizendo que às vezes você colocava uma frota de navios no mar e tudo afundava. Isso aconteceu e está registrado na Bíblia algumas vezes com Salomão. Às vezes, algumas vezes com outros reis, como Josafá também. Às vezes, gente, a gente pode empreender em um investimento que não dá certo. Mas você vai ter dinamismo para recomeçar, para iniciar. Precisamos, de alguma maneira, neste sentido, abandonar o passado. Todos nós temos experiências boas e experiências ruins. Se nós formos ficar atrelados às experiências ruins e isso nos impedir de caminhar, isso é um atraso. É por isso que ele usa um exemplo do agricultor. Ele fala: olha, o agricultor, quando semeia, ele não sabe qual a semente que vai germinar, qual que vai dar frutos, mas faça mais de uma coisa ao mesmo tempo, empreenda, seja dinâmico. Bola para frente. A vida não é composta apenas de bons momentos. Às vezes não dá certo, às vezes não está bom nesse momento, mas vai melhorar, vai ficar bom. Creia nisso, caminhe, não pare de caminhar. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, Moisés e aquela turma e o exército de Faraó vindo, Moisés fala: Senhor, ele fala assim: o que você fez que você parou? Diga ao povo para continuar a caminhar. Caminhe, gente. Não pare. Nós temos que ser dinâmicos agora. Diz Salomão que o vento se movimenta e ninguém sabe de onde vem para onde vai. É a vida acontecendo ao vivo todos os dias. Quais são os seus sonhos? Quais são as suas expectativas?
Nós temos que ter sonhos, nós temos que ter expectativas. Ah, pastor, mas eu já estou assim com uma certa idade. Pô, mas então tem que te enterrar? Não, expectativa, dinamismo na vida e com fé, porque não tem fé não age. Evite desculpas antigas. Às vezes, gente, a gente cria. Sabe quando chove, faz a enxurrada, faz um caminho na terra que chama erosão? Às vezes a gente tem isso no coração, com algumas coisas. Ah, mas eu já tentei isso, ah, mas eu já tentei aquilo. Não pare, continue. A vida é uma aventura de fé e nós somos como comerciantes e lavradores. Nós temos que continuar dinamicamente. Mas em terceiro lugar, para a vida ser boa e dar certo, Salomão diz: viva com fé e esperança mesmo. Precisamos, como eu já disse, semear. Agora, boas sementes. Sabem por quê? Porque você não é obrigado a semear, mas tudo que você lançar como semente, você é obrigado a colher. Você e eu temos que colher o que nós plantamos. Às vezes a colheita não é muito agradável. Mas olha, se você é uma pessoa que semeia inimizade, antipatia, se você é uma pessoa que não é agradável com outras pessoas, pode ter certeza, rapidinho você vai começar a colher essas coisas. Se você é alguém que procura ajudar, que procura auxiliar, que procura ser agradável, você vai colher isso agora e na sua velhice também. Deus dará a colheita. Diz lá Gálatas 6 assim, ó: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Se não desistirmos, não deixe a vida te amargar. Não deixe uma experiência te amargar. Não deixe uma pessoa te amargar. Às vezes a gente encontra pessoas difíceis logo pela manhã. Diz que um homem, ele era dono de uma banca de jornais e revistas e era muito mal-humorado. Sempre, sempre, sempre. Alguém dizia até assim, não sei como é que esse homem vende jornal e revista. E tinha um homem muito otimista que foi lá comprar um jornal pela manhã. E ele estava junto com um amigo e aquele homem, o dono da banca, tratou ele tão mal, tão asperamente. E quando eles saíram dali, o amigo falou: não sei como é que você não destratou, não jogou esse jornal e largou isso para lá. Aquele homem otimista falou assim: ó, ele tem o comportamento dele jamais vai afetar o meu. O meu dia será bom, o meu dia será agradável. Não deixe pessoas amargar o seu dia, não, amargar a tua semana. Caminhe, olhe para Deus, seja uma pessoa de fé, de esperança. O texto nos ensina que, embora semeemos a terra, nós não podemos fazer a semente germinar. Eu já vivi isso, eu já plantei milho, feijão. E eu me lembro que as primeiras vezes que eu semeei, ajudei de fato, eu todos os dias ia lá para olhar para ver se tinha nascido alguma coisa. Não adianta, viu, gente? Você pode ficar olhando lá para a terra só. Você não vê semente germinar, mas ela germina na hora certa, no tempo certo. Agora, semear você precisa. Lançar a semente, preparar a terra, depois limpar aquela lavoura, preparar a lavoura. Muitos fatores têm que ser levados em conta para a gente ter uma vida agradável. Você quer ver? Amanhã, a hora que você acordar e despertar, busque, não sei de onde, se você não tiver bem, um sorriso lá dentro de você, para falar bom dia para as pessoas. Sei lá, hoje em dia cumprimente as pessoas pelo WhatsApp, mas grava alguma coisa, eu não sei, mas comece o dia diferente. No mesmo dia você vai colher coisas boas. Ah, e ao contrário também é verdade. Quando você começa mal, você começa a colher isso no mesmo dia. É urgente que, igual o agricultor, tenhamos fé e esperança. O que eu estou fazendo vai me render uma boa colheita futuramente. Nós temos que caminhar
com fé, contemplar a vida e preparar-se para os dias difíceis. O texto diz que são muitos os dias sombrios. Está ali a dona Ruth que sabe que existem dias difíceis, dias sombrios. Ela já viveu mais que nós todos. Estou chegando lá, viu, dona Ruth? Daqui uns 30, 40 anos, estou lá. Nós precisamos entender que não tem como viver essa vida de um jeito bom, sem fé e sem esperança, sem esperar que coisas melhores aconteçam. Contemple a vida todos os dias. A fórmula do sucesso é viver com fé em Deus. O nosso casamento vai ser melhor. A nossa família vai ser melhor. Nossos filhos terão oportunidades melhores ainda. Nossa igreja será melhor. Nossas expectativas elas vão produzir coisas boas. E por fim, viva responsavelmente. Os últimos 2 versículos diz-nos para fazermos escolhas responsáveis. Salomão é claro que nós devemos tomar cuidado. Ele diz: jovem, alegre-se na sua juventude, faça de tudo que você tiver oportunidade para fazer. Vejam que o texto não exclui nada, mas ele traz um resultado, um produto desse fazer tudo. Ele diz assim, ó, lembre-se, porém, que Deus te pedirá contas de tudo que você fizer. Vocês lembram da história que Jesus contou do rico e de Lázaro? O rico, quando chegou no céu, ele começou a clamar. Ele falou assim: olha, o Lázaro está em um lugar que tem fonte de água, ele não está com sede, ele está bem. E aí ele falou assim: eu também quero. E Deus fala para aquele homem: você teve isso tudo quando você viveu. Agora é o momento de Lázaro colher os frutos. Lembrem-se, nós todos vamos ter que prestar contas a Deus. Jesus vai mais fundo do que Salomão. Jesus diz assim: olha, você vai ter que prestar conta, Simone, de toda palavra frívola que você disser. E ela, e nós todos, todas as palavras frívolas, palavras vazias, palavras que não deveríamos ter falado. Eu tenho receio desse negócio. A gente tem que lembrar que todas as nossas ações, elas têm um peso, gente. Todas as nossas condutas, as nossas posturas. Nem tudo que a gente deseja é bom. Às vezes, a gente deseja algumas coisas que não são boas para nós. Eu, por exemplo, sou diabético. Todo doce que eu como me prejudica. E de vez em quando eu os como. Tem coisa que prejudica a tua vida e prejudica a minha vida. Assuma as consequências dos seus atos também. De vez em quando, gente, o produto das nossas atitudes, ele, como eu já disse, às vezes não é bom, não é agradável. Olhe para frente, assuma a sua responsabilidade e continue a caminhar. Nunca terceirize suas responsabilidades. Às vezes a gente quer encontrar algum culpado na história. Ah, a culpa foi do fulano. Não, isso aconteceu por causa do cicrano. Assuma a tua posição. Assuma as tuas responsabilidades. Lembre-se, nossas ações trazem consequências boas e consequências ruins. E isto não tem nada de espiritual. Isso tem de vida vivida com plenitude e com uma visão muito clara. Precisamos arrancar coisas, gente, do nosso coração que dizem respeito à nossa natureza humana e jogar fora na nossa vida. Tem coisa que não tem feito bem para mim e tem coisa que não tem feito bem para vocês. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de usar minha doença, o diabetes, porque me ajuda a entender algumas coisas claramente. Eu tenho vivido alguns dias onde a minha dieta tem sido muito boa, muito regular. A minha glicose tem amanhecido, às vezes, a 85. Esses dias eu superei tudo, 74. Até já começou a ficar perigoso. Mas porque eu me alimentei bem.
porque eu não comi nada que não deveria comer, nos horários que eu não deveria. Gente, em outras áreas da nossa vida é a mesma coisa. Às vezes nós temos semanas difíceis por causa nossa. Porque nós falamos o que não devemos, nós agimos como não devemos, nós deixamos de falar o que deveríamos ter falado, nós deixamos de agir como deveríamos agir. Nós temos que assumir esta responsabilidade. A vida boa de Salomão é vivida responsavelmente. Arranque do teu coração a ansiedade. A palavra de Deus diz assim, ó, lance toda a vossa ansiedade em Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. Fale com Deus, ore, ore. Eu não sei a vida, a atividade de todos aqui, mas ore lavando uma louça, ore ouvindo um cântico, ore dirigindo. Fale com Deus, meu Deus, eu estou tão ansioso por causa disso, por causa daquilo. Meu Deus, eu não estou entendendo, mas parece que eu e minha esposa nós não estamos conseguindo ter uma sintonia como deveríamos ter. Fale com Deus, ore mais. Eu quero convidar você nessa semana a orar mais, fale mais com Deus, pois Ele tem cuidado de nós. E Ele é quem pode realmente interferir na nossa vida. Outra coisa, arranca toda a perversidade do teu coração. Não é uma boa semente, não dá bons frutos. A juventude que Salomão cita aqui é semelhante ao amanhecer, rapidamente. Passa o dia. Às vezes, a hora que você se dá conta, já está começando a escurecer. Isso aqui uma analogia com a vida. É assim. Tudo passa muito rápido. Dentro da vontade de Deus, nós encontramos paz com Deus nos nossos corações. Eu sei, às vezes não é tão simples sabermos qual é a vontade de Deus exatamente para isso ou para aquilo. Mas a Bíblia nos orienta assim, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam, agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente, digno de louvor. Aí eu quero convidar você a uma reflexão muito breve, cada um aqui. O que é que tem preenchido a tua mente? Olha, muitas coisas são lícitas e agradáveis. Por exemplo, eu gosto muito de assistir vídeos pequenos de pessoas fazendo algo, ou construindo uma caixa, ou serrando uma madeira, ou plantando alguma coisa. Eu gosto, isso me ajuda. Ou consertando um relógio. Gente, aquilo é agradável, é gostoso. Mas o que é que tem enchido os teus olhos e a tua mente? Cuidado com isso. O apóstolo Paulo vai nos orientar a fugirmos da ansiedade. Ele fala: olha, eu vou dar uma dica para vocês. Cuidado com o que tem feito vocês pensar. Pensem no que é bom, pensem no que é agradável, pensem no que é frutífero, pensem em coisas boas, aquilo que rendam louvores ao nosso Deus. Viver com responsabilidade é fazer escolhas responsáveis na vida, assumindo suas consequências. O capítulo 11 é um convite à ação da maneira correta. É um convite a mergulharmos na fé e agir de acordo com a vontade de Deus. Mas significa igualmente afastar-se do pecado, da perversidade, pois no final teremos que dar contas a Deus. Então, devemos glorificar a Deus com a nossa existência. Em especial, eu conheço a igreja que eu sou pastor. Nós temos aqui um conjunto de mentes brilhantes. Vocês todos têm uma capacidade extraordinária. Vocês todos são inteligentes, habilidosos em várias áreas aqui. Tanto que a nossa igreja, ela pode ser considerada uma igreja multitarefas. Mas nós precisamos viver com essa sabedoria para glorificar a Deus e ter vida boa. O convite hoje é: lance o teu pão sobre as águas. Faça isso com responsabilidade.
Faça isso sabendo que você vai ter que prestar conta destas coisas, mas viva uma vida leve, viva uma vida alegre. Em 1925, no Rio Grande do Sul, Maria Isabel, filha de lavadeira, foi interpelada por um senhor a quem entregava as roupas, e este perguntou para ela o que ela queria ser quando crescesse. Ela trabalhava em uma loja entregando as coisas para aquela loja. E ela falou: eu queria ser médica. Menina muito humilde. E aquele homem falou assim: eu vou te ajudar a estudar. E ele foi o patrocinador dos estudos daquela jovem. Isso em 1925. E aquela menina se formou médica, daí seguiu a vida dela, ela acabou indo morar no Rio de Janeiro. Do Rio Grande do Sul, ela foi ser médica no Rio de Janeiro. E um dia ela estava saindo do seu plantão. E saindo do seu plantão no elevador, ela ouviu alguém dizendo que uma moça muito jovem estava perdendo a sua perna, ela precisaria amputar a perna, porque ela sofreu um acidente. E aquela médica, aquela jovem médica, ela era especialista nessa área vascular e tudo mais, e ela voltou, ela já estava saindo do plantão, ela voltou e foi ajudar na cirurgia. Aquela jovem, ela não perdeu a perna. Aquela jovem era neta, coincidentemente, daquele homem que um dia patrocinou os estudos daquela menina. Gente, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe aqui. Eu convido você a iniciar uma semana diferente, lançando boas sementes. Tenha certeza que você terá boas colheitas. Nosso pão é uma semente que dará frutos. E eu espero que a gente tenha muito bons frutos. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe numa nova semana, nos fortaleça e alegre-nos com tudo aquilo que só Ele pode fazer. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos aqui nessa noite para te adorar, para ouvirmos também a tua palavra. Meu Deus, na agitação do dia a dia, na correria do tempo em que a gente vive, às vezes nós paramos pouco para a reflexão, mas nesta noite a tua palavra nos faz pensar sobre quais sementes temos lançados diariamente. E queremos te pedir, ajuda-nos a termos uma semana diferenciada. Ajuda-nos a termos uma vida diferenciada. Ajuda-nos a termos uma vida boa de acordo com os teus olhos, com a tua vontade. Ajuda-nos a termos sabedoria para viver. Nós te pedimos, meu Deus, nós suplicamos a tua bênção e pedimos ao Senhor que tu venhas a suprir aquilo que cada um aqui necessita. Meu Deus, preencha as necessidades de nossos corações e de nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.